Então, gente, queria fazer esse vídeo aqui, um vídeo rápido, sobre... Porque eu tô assistindo uma série, comecei a assistir uma série na Netflix, eu achei muito interessante. Minha cabeça ficou pensando em alguns assuntos a respeito dessa série e deu vontade de falar. Então eu vou falar aqui um pouquinho, fazer uma análise dessa série e falar algumas coisas que eu penso, que eu achei interessante, que eu achei relevante. Porque realmente essa série chamada Black Mirror no, no Netflix, não sei porque eu tinha ouvido falar, alguém comentou que era interessante, aí eu fui assistir. E realmente é uma série assim são 3 temporadas, eu vi até a segunda, e cada episódio é uma história completamente separada das outras, né? Não é uma série de contínua em que cada episódio é sequencial, né? Na verdade não é sequencial. Cada história é uma história separada. Mas o que une todas essas histórias nesse Black Mirror é que são elementos em comum que existem na estrutura de cada uma das histórias, porque elas são diferentes. Uma história conta um episódio conta uma história de um cara que teve uma aventura assim, o outro episódio conta a história de uma mulher que teve uma outra situação assada. Cada episódio é uma história separada, só que os elementos que os unem é que são, na verdade, o interesse da coisa. Porque são séries de ficção científica, no entanto, com elementos da realidade. Na verdade, é uma série que trabalha com a realidade, pincelando elementos da ficção futurista, né? E o elemento que une, de fato, todos os episódios é a presença da tecnologia e de como que o ser humano se relaciona com a tecnologia. Então você vai ver que todos os episódios você vai ver smartphones, celulares, computadores, tecnologias dessas pioneiras que existem hoje em dia, que estão começando a surgir, né? É o touchscreen, um pouco de ficção, por exemplo, implantação de chips e, enfim, uma série de tecnologias que nós temos nos dias de hoje, que estão começando a surgir e que vão moldando a realidade das pessoas. Isso que é o mais interessante. Os episódios tratam de um futuro não totalmente ficcional, né? Ou seja, que pode acontecer. Muitos deles ali podem acontecer. E é incrível como que eles exploraram. Os episódios são realmente interessantes. É uma série. Fazia tempo que eu não via filmes e séries tão criativos assim, né? Normalmente os filmes americanos e séries americanas são aqueles pacotes prontos, a gente já sabe o que vai acontecer. Essa série, realmente você começa a assistir e você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. São histórias extremamente mirabolantes, bem boladas, intrigantes e sem a menor possibilidade de você saber o que vai acontecer. Você imagina que vai caminhar para um lado, o negócio dá uma volta e é muito interessante. Assim, a nível de entretenimento é realmente algo que eu nunca tinha visto. Lembra muito aquela série Twilight Zone, né? Além da Imaginação, que também tinha os episódios também trabalhavam com assuntos muito bizarros e coisas interessantes, só que não tanto para o lado dessa questão da tecnologia. O que essa série realmente aborda é a relação do homem com a tecnologia, com a realidade, consigo próprio, questões morais, questões de valor, questões de como que a sociedade vai se comportar diante de tecnologias que mudam o cotidiano das pessoas, o comportamento das pessoas, as relações sociais, a moral, né? Todos os valores morais, tudo é alterado conforme nascem novas tecnologias. Por exemplo, um dos episódios só aqui que eu estou lembrando de cabeça, a menina apaixonada pelo namorado, os dois tinham uma vida feliz e tal, o rapaz morre. Só que ele era um rapaz desses que era bem aficionado por rede social, então ele tweetava tudo, ele postava tudo, era foto, você tem a vida do rapaz toda na rede social, na nuvem. Se você pegar Twitter, Facebook, Instagram do rapaz que morreu, do namorado da guria, você reconstitui todos os gostos, toda a vida dele a partir do que ele curtia, do que ele gostava, do que ele tweetava, do que ele conversava, o que ele escrevia, toda a realidade virtual, né? A nuvem que todos nós temos hoje em dia, né? Então, esse só é um capítulo que eu estou contando para vocês. Então, o rapaz morre e a menina no velório, ela está no velório, vem uma amiga e fala, olha, tem uma coisa que ajuda muito, é um software, você baixa lá um aplicativo, e esse aplicativo ele faz o quê? Ele reúne todos os dados da nuvem da pessoa, e existe esse software inteligente, depois de reunir todos os dados, ele simula como se fosse a pessoa falando com você.
Então, por exemplo, morreu o namorado dela e ela quer conversar com o namorado, ela vai lá, abre o aplicativo, joga os dados dele, o sistema faz a varredura toda e cria um ego, quer dizer, uma persona artificial do que foi o namorado dela, baseado em análises dos tweets, dos postagens, das fotos, de tudo que ele fazia na vida social, na internet, né, na rede social. Então a menina, no celular, depois de ter entrado no aplicativo, jogado os dados, ela faz perguntas: oi, é você mesmo? E aí o software começa a responder como se fosse o namorado dela, ou seja, baseado nas estatísticas que o software fez da vida social na internet do namorado da guria. Então, e aí ela começa, no início ela fica assustada e tal, e ela começa a conversar de fato com o software como se fosse o namorado dela. E é muito semelhante ao namorado dela, claro. A forma de falar, a forma de usar as palavras, os palavrões, as piadas que o software faz são todos muito parecidos com o da ex-namorado, porque são baseados na vida da rede social dele. E aí ela vai além, né? Já existe a tecnologia, ou seja, todas as séries do Black Mirror são baseadas em questões futuristas, né? Então já tem essa questão, já que eu estou falando para você, já é futurista, né? Um software que simula uma pessoa baseado nos dados da rede social dela, mas ela vai além. Nesse episódio existe já, nesse mundo desse episódio, nesse universo fictício, já existe a criação de peles artificiais, órgãos artificiais e a criação de ciborgues, vamos dizer assim, né? E ela encomenda um ciborgue, uma criatura bioconstruída, né? Que é baseado também nos dados do Instagram do rapaz, do namorado. Então existe uma empresa que reconstitui, cria um ciborgue baseado nas fotos e em todos os vídeos e coisas que foram postados pelo rapaz para construir um ciborgue semelhante perfeitamente, né, igual ao namorado. Ela encomenda, chega numa caixa, né, uma coisa bem comercial assim, né, ela ativa o negócio e passa todas as informações do software para o software desse ciborgue e está diante dela o namorado dela. Ela começa a viver com esse ciborgue, que é uma réplica perfeita do namorado dela. Só que é claro que aí começam todas as questões morais. Na verdade, o ciborgue é uma ilusão do que foi o namorado dela. E no início, as respostas são todas as que ele daria, os trejeitos são todos do namorado, mas com o tempo ela começa a ver que ela começa a sentir que aquilo é uma ilusão e que aquilo ali é falso. Então ela chega na frente de um precipício, por exemplo, e fala para o ciborgue pular. E o ciborgue já ia obedecer e ia pular. Ela fala: não, não pula. Se fosse o meu namorado, ele não pularia. Ele ia chorar, ele ia implorar, ele ia ficar triste, e você vai pular. Ou seja, ela começa a ver que na verdade aquilo ali é um simulacro e é uma falsa realidade. Então, ou seja, é só um exemplo que eu estou dando para vocês de um dos episódios de como que se relaciona toda essa questão das novas tecnologias, aonde que elas podem levar o ser humano a nível de novos comportamentos, novas interações, novas formas de vida, e os impactos que isso pode ter a nível psicológico, a nível social, a nível moral, né? Novas portas podem ser abertas conforme tecnologias são inseridas. E o legal é que não são coisas fictícias, puramente fictícias, né? O documentário trabalha com uma realidade não tão longe. Não estamos falando aqui no ano de 3000, na galáxia de Andrômeda, não. Estamos falando sobre o nosso mundo real, com as tecnologias que vêm surgindo e antecipando um pouco o que pode acontecer a nível comportamental, social, na vida das pessoas, conforme essas tecnologias vão sendo implantadas. Eu vou dar só mais um exemplo. Assim, tem um que é muito interessante, que é o rapaz adolescente, liga o computador e vai se masturbar na frente do computador, vendo vídeo na internet ou com a cam ligada, né? Final, quando ele terminou o servicinho dele, vem uma mensagem de um anônimo dizendo: ó, nós gravamos o seu vídeo, nós temos o seu vídeo e você vai, se você não fizer o que nós mandarmos, nós vamos divulgar em toda a sua rede social, para os seus contatos, esse vídeo de você se masturbando. O adolescentinho entra em desespero total, né? A vida social dele vai acabar ali se aquilo for divulgado. Então ele começa a seguir as instruções do que os anônimos vão falando através do smartphone. Ele vai recebendo mensagens via WhatsApp, Messenger, essas coisas, né? Como eu falei, as séries tratam com as tecnologias reais que existem nos dias de hoje, com toques do que pode vir a ser o mundo no futuro próximo, conforme o uso dessas tecnologias. O rapazinho vai, primeira
ordem que ele recebe é para ir até um local para receber uma encomenda. Ele chega nesse local, surge um rapaz de moto, esse rapaz de moto entrega para ele a encomenda, tira uma foto dele no celular, né, com a tecnologia atual, usando o celular, tira uma foto dele. O rapaz da moto fala, olha, eu estou seguindo as ordens também deles e tenho que te entregar isso. E dispara com a moto, fica o adolescente, ele abre aquele negócio, tem um bolo dentro. Ele não entende nada, beleza. Aí já chega mais uma mensagem novamente pelo celular, dizendo agora você tem que entregar esse bolo no lugar tal. Vai, eu estou fazendo um spoiler total, né? Se você quer ver essa série, assista essa série antes de ver o meu vídeo, porque é um spoiler, né? Então ele vai levar essa caixa até um endereço que foi dado a ele, bate na porta, a porta abre, é um senhor, ele está nervoso, põe o garoto para dentro. O próprio senhor que estava lá dentro começa a receber as mensagens no celular também e fala para o garoto, olha, nós dois estamos encrencados nessa história, porque eu estou aqui nesse hotel para me encontrar com uma prostituta, os caras pegaram as minhas conversas com essa prostituta e estão me ameaçando de contar para minha família, vai acabar com a minha vida. Então tu vê que existe uma rede de hackers e marginais da internet, né? crimes virtuais, que é uma questão muito em pauta hoje em dia por causa dessas novas tecnologias, os crimes virtuais. Né? Então o senhor e o adolescente estão encrencados e os dois tendo que seguir as ordens desses malfeitores. Então o senhor fala para o garoto, olha, então, eles estão mandando a gente pegar um carro e levar essa encomenda para outro lugar. Vai o senhor e o adolescente de carro, um carro já selecionado por esses criminosos, né? E seguem no carro para um tal lugar. Quando chegam no tal lugar, as novas mensagens vêm dizendo, ó, abram o bolo, peguem o que tem dentro do bolo. Aí eles abrem o bolo, dentro do bolo tem um óculos, um boné e um revólver. Então as mensagens dizem assim, vocês vão ter que assaltar um banco. Um fica no carro, o outro assalta o banco. O senhor fica no carro, o garoto vai desesperado, morrendo de medo, né? Assalta o banco, volta com o dinheiro na mochila e as mensagens falam, toca a ficha que vocês vão para outro lugar. Eles vão para um outro ponto de encontro determinado, chegam no local, a mensagem diz assim, o senhor pega o carro e vai destruir o carro, desovar o carro. E o adolescente vai entregar essa mochila com dinheiro num outro local. Ali se separa o rapaz do senhor, o senhor vai destruir o carro, o rapazinho segue andando até o meio de uma floresta, com o dinheiro na mochila. Chega na floresta, tá uma outra pessoa dentro da floresta, né, um outro senhor, e esse senhor fala, calma, eu preciso ligar isso daqui antes de você falar qualquer coisa. Eles pediram para ligar isso daqui. Ele abre uma caixa, tem um drone com uma câmera. Eles ligam o drone eleva-se a uns 3 metros de altura, com a câmera filmando os dois. E aí o senhor fala, ó, então nós temos que lutar. Aí o adolescente desesperado fala, lutar o quê? Não estou sabendo. Bom, eles pediram para nós lutarmos até a morte, e enquanto tudo vai ser filmado. O senhor também é mais um que está servindo as ordens, as regras desse grupo de criminosos virtuais. Né? Então, o dinheiro, na verdade, é para o vencedor. O vencedor dessa luta pela vida ficará com o dinheiro que foi roubado do banco, enquanto aquilo é filmado. Então, aí a gente já começa a entender do que se trata essa história toda. Os criminosos virtuais, eles não estão atrás de dinheiro propriamente dito. Eles estão provavelmente atrás de cenas de luta real para esse tipo de entretenimento que move o dinheiro por meios clandestinos como a Deep Web, por exemplo, onde existem pessoas sádicas que gostam desse tipo de entretenimento, como lutas reais, né? Tem gente que gosta de ver a coisa real. Existe esse universo sádico e negro, né? Do submundo da internet, como é a Deep Web, por exemplo, onde você encontra coisas que no mundo social normal você não encontra. Então, trata-se de um grupo de malfeitores que cria toda essa rede de chantagens para conseguir o que eles querem, que é uma filmagem de uma luta até a morte, que provavelmente vai ser veiculada em ambientes underground, né? Onde essa gente ganha muito dinheiro com esse tipo de entretenimento. O rapazinho luta até a morte com o outro, né? Consegue vencer o adolescente, sai com a mochila, claro que a polícia já vem, já prende o garoto. E no final do documentário você pensa, bom, então tudo foi feito como os criminosos queriam e pediram. Então as pessoas vão ser absolvidas, né, do pecado que elas cometeram, né? Eles não vão contar nada para ninguém. E não é isso que acontece.
no final, né, através dos smartphones de todas as pessoas que participaram, o menino, o senhor, o rapaz que entregou o bolo, todas as pessoas que estiveram envolvidas, tem mais pessoas, aqui eu estou resumindo o episódio, né? Mas todas as pessoas que estavam envolvidas e que recebiam as mensagens dos criminosos pelo celular, no final das contas elas acabaram, aí vem aquele smile, eu vou botar a foto para vocês aqui, né? Aquele smile do tirei uma onda com você, vem aquele smile e no final os criminosos espalham a notícia e acabam com a vida dessas pessoas. O menino acabou com a vida dele, porque todos os contatos, a família, viram ele se punhetando na internet. O senhor chega na casa dele, a esposa está lá vendo toda a conversa com a prostituta. O rapaz da moto que entregou o bolo, também a família dele acabou para ele. E todas as pessoas tiveram a vida destruída por um tipo de trollagem, né? Os criminosos conseguiram o que queriam e ainda trollaram as vítimas, né, acabando com a vida delas. Então esse é mais um episódio onde a gente analisa toda essa problemática, que é disso que trata o Black Mirror, essa série, do universo futuro próximo, onde 1000 situações novas na vida das pessoas podem acontecer devido às novas tecnologias, né? Então, crimes cibernéticos, deep web, o uso de smartphones, a gente vê em todas as séries, a internet, as redes sociais, ou seja, não são as tecnologias em si a problemática. A problemática é a nova realidade, as mudanças no comportamento, na vida, na forma de interagir, na vida social particular, na vida íntima. Como que o ser das pessoas e a vida e toda a estrutura que vivemos pode ser alterada devido à inserção de novas tecnologias, ou seja, o mundo se transforma conforme as novas tecnologias ampliam não só as coisas boas, né, porque coisas boas advêm da tecnologia, mas coisas ruins e bizarras também. Na verdade, esse Black Mirror explora mais essas questões bizarras, né, aonde num mundo onde não há mais uma moral bem estruturada, como havia, por exemplo, num mundo simples, humilde, na época medieval, por exemplo, cristã, onde você não tem esse leque de tecnologias e né, nanotecnologia, é cibernética, é ciborgues, é robótica, nossa, é tanta tecnologia, e isso daí às vezes acaba levando o homem a níveis de conhecimento que, vamos dizer assim, não havia necessidade, né? Às vezes um mundo mais simples é melhor. Então, coisas que você não veria no mundo antigo dos nossos avós, a coisa era mais limitada realmente. A tecnologia vai abrindo os leques para uma série de coisas que, num mundo onde não há a moral bem estabelecida, como era nos tempos antigos, onde tudo pode, né, uma sociedade contemporânea, onde tudo pode, onde tudo podemos, associado a essas tecnologias, nós vemos essas coisas bizarras acontecendo. E essa série explora isso de uma forma inacreditável. O vídeo já está com 20 minutos, eu poderia ainda falar dar outros spoilers e analisá-los, né? Mas acho que o grosso vocês já entenderam, realmente é disso que se trata essa série. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se, cliquem no sininho, né? Todo mundo está falando isso agora, né? Agora que eu descobri isso. Tem o tal do sininho que fica aqui embaixo no vídeo, do lado do botão inscrever você tem o sininho. Se você clica nesse sininho, você passa a receber os meus vídeos mais recentes. Então, clique no sino, inscreva-se, compartilhe e um grande abraço. Até o próximo vídeo.